do que o do Caio Moura. Não, o que você vai ver agora é o seguinte. Eu acho que nem cultura woke me incomoda tanto. Eu me incomodo muito com essas alusões à violência política totalitária contra adversários. Eu não acho que é bacana isso, não. Vamos lá? Oi. Ih, rapaz. Começou a ficar ruim mesmo. Being saved. Michael went on to do great things. He taught twerking in schools. He started a new fitness phenomenon called Twerk to 20. No one sure if it works or not, but they give him money Twerk for é it aquela anyway. rebolada And he became sexualizada. the first Olympic athlete to win a gold medal for twerking. Michael was a national hero. All because he followed his heart. All because he was true to himself. Being saved. Michael went on to do... Basicamente ele tava dando uma lição ali. Aliás, qual é o propósito de ter várias crianças que as mães levam pra ficar assistindo palestras de drag queens falando sobre homens rebolando? Qual é o sentido disso? Bom, a gente tá reagindo. Hoje tem um vídeo meu que tá viralizando, inclusive. Porque tem várias dessas coisas. Eles fazem o quê? São seminários com drag queens falando pra crianças. Eles estão As crianças não estão nem entendendo o que tá acontecendo. mas o lance é educar a sensibilidade da criança. Pra ver o trans. É lógico. E outra coisa, né, eu tava comentando na live da tarde que assim, o papo sempre começa, não, eles têm liberdade de existir. O trans tem que sair da invisibilidade. E sempre termina na escola. O discurso sempre começa na defesa do meu... devo existir, e termina na escola querendo... Porque ele quer naturalizar a presença, é isso. É tipo, habituar a criança a ver. Mas assim, as crianças vão ver muitas coisas que elas não veem enquanto crianças. Elas vão ver, por exemplo, sexo quando elas forem adultas. Tipo, as coisas serão vistas, os trans serão vistos, todo mundo mas será assim, visto. há um projeto, muito estranho, Ricardo. é isso, é um projeto, tipo, vamos botar crianças para assistirem palestras com trans. É tipo, vamos botar crianças para assistirem palestras com, sei lá, com o Kim Kataguiri. Por que crianças de 2 anos vão assistir o Kim Kataguiri? Sabe? Não tem sentido, cara. A criança de 2 anos, ela tá brincando. Mas ela a tá sexualização... Mas o problema é o seguinte... E a sexualização? Por que tem que ter sexo sempre envolvido? Danças sexuais reboladas. O vídeo que eu passei à tarde, pode até repetir aqui pro Ricardo ver. É um vídeo pesado, cara. Vamos ver isso aqui. Dessa moça aqui. Ela é um trans também? Essa... My baby's first drag show. My baby's first. Qual é o lance de pegar... Qual a graça que a mãe vê de botar uma criança dando um dinheiro pra um travesti? Pra uma drag queen, sei lá o nome. Isso aí, sabe o que parece? Gente, problema no áudio. Não, o que parece é o seguinte, é que você tá num bordel e tem... Vamos supor que não fosse trans, fossem mulheres. Elas estariam seminuas, passeando, as crianças assistindo, a mulher levando dinheiro. Sim. E pais com as crianças. Vamos supor, imaginar o cenário. O pai leva o seu filho de 2 anos pra ver mulheres gostosas no bordel, passeando, rebolando e pegando um dinheiro. Isso não seria extremamente escroto? Mas isso aqui é bonito. É assim, vamos ver outro. Vem ver outro aqui. As pessoas querem Tá com chiado no meu micro... Né? No meu... Vê se o público tá com chiado ou tá ok. Lá vou eu ver mais trans. Agora é só isso, fica vendo trans no programa. Tá sem áudio. Tá sem áudio, o cara tá fazendo uma espécie de pole dance, esse aqui não é com pole. Aí a mãe, aqui brincando com os crianças. As mães aplaudindo, cara. Isso, se eu não me engano, é na Inglaterra. Qual o sentido disso aqui, cara? É, exatamente. Qual o sentido de você ter um cara pelado, com uma criança vendo, fazendo vários shows? Porque não é nem um show humorístico. Tipo, esse aqui ainda tá vestido, né? Sei lá, se você vai permanecer. Mas isso aqui é sexual, pô. Isso tem óbvia alusão sexual. Olha como o cara tá vestido aí. Bota e tal. Então, assim, seminu, é uma questão sexual profundamente pesada que tá sendo levada ali. É, rapaz. Jesus. E o que falar disso? O lance é o seguinte, quando a gente fala esse negócio de cultura woke, não sei o quê, papapi, papapá, é óbvio que isso aqui tem que ser criminalizado. Sim. Não te soa natural? Claro. Não, o que me soa não natural é que isso exista.
Sim. E também me soa muito não natural que mães levem os seus filhos para ver esses caras. E isso, assim, deveria ser criminalizado na base de uma exposição sexual precoce. Sim. Do mesmo jeito que você tá com uma mulher de biquíni ou de lingerie rebolando na frente de um bebê, é uma coisa completamente sem sentido. Por que você vai fazer isso? E que povo expõe seus próprios filhos a isso? Que esse povo... As pessoas perderam completamente a noção. Completamente, cara. Ela tá muito louca. Completamente. E são essas pessoas desse ocidente desenvolvido que vêm ficar ditando o que a gente pode fazer, não pode fazer, o que a gente pensa, não pode pensar. Isso é perturbador. Se vocês seguirem esse perfil no Instagram e no TikTok, o Libs of TikTok, é de passar mal. De passar Mas mal. eles fazem para denunciar ou eles Não, fazem... pra denunciar. Esse perfil pra aqui, denunciar. ele fica pegando... E o que ele faz, eles não têm um comentarista, alguém que julga. Eles simplesmente postam como está nas redes dos outros. Entendi. Né? E E muito... é um monte de É vídeos. um monte. Eles fazem uma curadoria com todas as bizarrices disso aí. Mas é que tá. Quais são os... Tipo, não em termos ideológicos. O projeto... Qual é a instituição que está promovendo isso exatamente? Isso é o governo? É uma ONG? É uma ONG dos trans? Quem é que está fazendo isso? Porque, assim, isso não é um fato, tipo... o cara começou a rebolar no meio da rua e daí Sim. eu peguei... Não, você tem é um seminário. Sim. É um seminário que se reuniram mães com seus filhos para assistir uma performance, assistir algumas performances de transexual. Quem faz isso? Qual é a instituição que faz isso? Porque, assim, se o governo... Também tem um detalhe. Se o governo tivesse qualquer interesse em coibir isso aí, coibiria a instituição que faz isso na hora. Com muita tranquilidade. Multa. Só pode fazer com adulto. Passa uma legislação, passa um regulamento. Isso é muito, super fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Então, é real esse tipo de coisa. Não é que a gente tá brincando. Isso está acontecendo. E quando a gente volta, que eu vou voltar lá no Nicolas. Quando a gente volta e olha o drama. É importante trazer luz pra esse problema, porque esse problema tá batendo na porta. Aí não dá pra gente falar que não tá batendo. Um colégio lá no Rio de Janeiro... Já fez? Um colégio no Rio de Janeiro já aceitou o tal do pronome neutro. Porque é a mesma agenda andando de formas diferentes. O pronome neutro vem pelo professor. O pronome neutro tá validando uma perspectiva para a criança de um sexo não binário. Exato. Né? Então a criança já está inserida num universo em que essa ideia de um sexo fluido, gênero, de não sei o quê, já está aberto. De repente o cara já mete... liga na Netflix, desenho animado passando isso. Liga... Vê o videogame, tá acontecendo isso. E aí, pra você meter já num contexto desse, uma drag fazendo uma performance... Eu volto a falar, cheguei a comentar com você. Como a geração millennial, que ali eram mães millennial, né? Essa geração um pouquinho mais velha do que eu. Como essa geração, ela... tem matéria sobre isso, como ela é submissa às gerações mais novas. Ela é a primeira geração que, talvez com medo de envelhecer, ela use como referência a moral das gerações mais novas. Então ela altera as gerações mais antigas, elas ficam naturalmente conservadoras com o tempo. E não é que elas são conservadoras, elas mantêm a visão de mundo delas anterior, e aí surgem coisas novas, elas ficam rabugentas com as coisas novas. O millennial não. O millennial, ele se inseriu, ele viveu um mundo para a internet, depois ele viveu um mundo com a internet. E ele se inseriu cedo na internet, ele não nasceu com ela, e aí ele, pra talvez não se sentir desalojado das grandes novidades, do que é ser cool, legal, ele fica o tempo todo engatando aquilo que soe moderno para ele. Então o millennial é um cara, eu já comentei aqui, é a primeira geração de todas que não se torna republicana ou conservadora na Inglaterra. O millennial, ele está tendo uma inflexão à esquerda. E isso é bizarro. Essas mães, o problema é entender como é que a mãe não conseguiu fazer um julgamento moral dessa história. Não, a mãe está persuadida de que isso é correto e importante para a criança dela. Porque, assim, essas mães, elas não são mães desnaturadas, todas elas. Eu vou levar minha criança para sacanear o meu bebê. Não, ela acha que isso aqui é importantíssimo para o bebê. Porque o bebê precisa se desnaturalizar em relação a visões patriarcais e tal. Porque o problema é o bebê ter visões patriarcais, não é ele ver a drag fazendo... É só uma dancinha, é bobagem, os travestis estão aí, os trans estão aí. Não pode, tem que desde o início, né, desde a infância, tendo infância, se acostumar com isso, que é o padrão de moralidade normal e aceitável desse mundo. Sim. Tá? É essa ideia. Uma outra coisa que eu ia pegar... lá no meu... O Riso pegou um corte da minha live à tarde onde eu reagi a isso e jogou no Instagram do MBL. Aí... Veja o liberalismo como tá despreparado para isso. As pessoas acham que tá tudo certo. Né? Não, se os pais levaram, tá tudo bem.
É a escolha do pai. claro. Se o pai não quiser, o pai leva... Avisa o seu filho também que tá tudo bem. Sabia que existe um negócio chamado Conselho Tutelar no Brasil? E que a soberania que os pais exercem sobre as crianças não é absoluta? Por exemplo, você não pode surrar o seu filho até a morte. Né? Então não é assim, né? O pátrio poder romano faz o que quiser com a criança. Não, tem limites. O Estado impõe esses limites, inclusive. Mas assim, aí a gente tá falando de uma conivência geral. É uma conivência do Estado, é uma instituição fazendo, é a drag lá e a mãe... Ou seja, a vítima mesmo é a criança. A vítima é a criança. A criança que não sabe o que Indefesa. tá acontecendo nada, ela já foi enfiada naquela parada e ela já tá ali. E é isso.